A sardinha enlatada é um dos produtos mais consumidos no mundo. Todos os anos, mais de 2 milhões de toneladas de sardinhas são pescadas para serem enlatadas. Portugal é o maior produtor desse alimento, seguido por Espanha, Marrocos e Tailândia. O Brasil também é um grande produtor. Todos os dias no país são fabricadas quase 3 milhões de latas de sardinha. Nesse vídeo você verá como a sardinha enlatada é produzida, desde a pesca até o enlatamento. A pesca de sardinha é uma das principais fontes de renda para os pescadores de Santa Catarina, principalmente de Itajaí e Navegantes, cidades na foz do rio Itajaí. É nessa região que fica o maior terminal pesqueiro do país e a fábrica de enlatados Gomes da Costa. A pesca de sardinha começa normalmente no fim de tarde e dura a noite toda. O trabalho só termina quando o porão do barco estiver cheio. Trabalham em média 18 pescadores em um barco. A tripulação faz pequenas paradas para comer. A rede só é lançada quando o capitão do barco vê que o cardume é grande e vale o esforço da tripulação. A temporada de pesca da sardinha começa em 16 de fevereiro e vai até 15 de junho. É feita uma pausa até 31 de julho, depois a pesca é liberada novamente até 1º de novembro. A Gomes da Costa é a maior empresa de sardinha enlatada do Brasil e da América Latina, com fábricas até na Argentina. Para você ter uma ideia do tamanho da empresa, só na fábrica de Itajaí são produzidas mais de 1,5 milhão de latas de sardinha todos os dias. A história da sardinha enlatada remonta ao início do século XIX, quando a técnica de enlatamento de alimentos começou a ser desenvolvida. A sardinha, um peixe pequeno e abundante, tornou-se um dos alimentos mais populares a serem enlatados devido à sua disponibilidade e valor nutricional. Acredita-se que a primeira fábrica de enlatamento de sardinhas tenha sido estabelecida em Nantes, na França, por volta de 1824. Nesse período, o enlatamento de alimentos ainda era um processo manual e demorado. As sardinhas eram limpas, cortadas em pedaços e colocadas manualmente em latas, que eram então seladas com solda. Essas primeiras latas de sardinha eram simples e não possuíam sistemas eficientes de conservação. No entanto, o enlatamento de sardinhas ganhou um impulso significativo quando técnicas mais avançadas foram desenvolvidas. Em meados do século XIX, surgiram máquinas de enlatamento que permitiram um processo mais rápido e eficiente. Além disso, foram introduzidos métodos de esterilização e conservação, como o cozimento em altas temperaturas, o que aumentou a durabilidade e a segurança dos alimentos enlatados. A popularização das sardinhas enlatadas deveu-se principalmente pela sua capacidade de fornecer uma fonte de proteína acessível e de longa duração. Durante os séculos XIX e XX, as sardinhas enlatadas se tornaram um alimento básico em muitos países, especialmente nas regiões costeiras e entre as classes trabalhadoras. A sua disponibilidade em conserva garantiu que as pessoas desfrutassem de sardinhas frescas, mesmo quando não estavam em temporada de pesca. A partir do século XX, a produção e o consumo de sardinhas enlatadas se expandiram rapidamente. Várias empresas começaram a fabricar e comercializar esse produto em diferentes partes do mundo. As latas de sardinha também evoluíram, tornando-se mais práticas e convenientes para abrir e consumir. Além disso, inúmeras variações de sardinhas enlatadas foram introduzidas, como sardinhas em molho de tomate, em azeite, em óleo vegetal, com pimenta, entre outras. Apesar de terem enfrentado certas flutuações na demanda ao longo dos anos, as sardinhas enlatadas continuam sendo um alimento popular em muitas culturas até os dias de hoje. São usadas em diversas receitas como patês, saladas, pizzas e sanduíches. Além disso, as sardinhas enlatadas são valorizadas por seu perfil nutricional, sendo ricas em ômega 3, cálcio e vitaminas. O processo de produção da sardinha enlatada passa por várias etapas. A primeira é a captura do peixe. A pesca da sardinha é realizada por embarcações especializadas. Os pescadores utilizam informações de satélites, observações do clima e conhecimento local para determinar as áreas onde há maior concentração de sardinhas. Os pescadores monitoram o movimento das sardinhas usando radar, sonar ou avistamentos visuais. Isso ajuda a localizar os cardumes e a acompanhar suas mudanças de posição. Existem diferentes técnicas de pesca usadas na captura da sardinha. Duas das mais comuns são a pesca com redes de cerco e a pesca com redes de emalhar. Na pesca com redes de cerco, os barcos cercam o cardume de sardinhas com uma grande rede circular chamada cerco. A rede é puxada, formando uma espécie de bolsa,
capturando as sardinhas no seu interior. Em seguida, as sardinhas são transferidas para o barco por meio de bombas ou manualmente. Já na pesca com redes de emalhar, as redes são longas redes verticais que possuem flutuadores na parte superior e pesos na parte inferior. Quando os cardumes nadam na direção dessas redes, as sardinhas ficam presas nas malhas. As redes são puxadas e as sardinhas são recolhidas dos compartimentos criados pelas malhas. Importante ressaltar que a sardinha é uma espécie de peixe que se reproduz rapidamente e tem uma população estável. Após a captura, as sardinhas são descarregadas no barco e passam por um processo de triagem. Durante a triagem, os peixes indesejados ou de tamanhos inadequados são removidos, permitindo que apenas as sardinhas adequadas para o processamento sejam mantidas. As sardinhas capturadas são armazenadas em recipientes refrigerados ou com gelo a bordo do barco, garantindo que sejam mantidas frescas até chegarem à fábrica de processamento. Assim que chegam na fábrica, os peixes são lavados com água hiperclorada para controle microbiológico. Depois, o frescor dos animais é verificado. É analisada a cor da guelra, o odor e visual do peixe. As sardinhas selecionadas passam por uma máquina de limpeza que remove as escamas e as vísceras do peixe. A máquina também pode realizar a remoção da cabeça e das nadadeiras, dependendo da preferência do fabricante. Esse processo também pode ser feito manualmente. Muitos consumidores têm reclamado que muitas sardinhas têm vindo com excesso de escamas soltas, restos de vísceras e até fezes. Após a limpeza, as sardinhas vão para a salmoura, onde são colocadas em água e sal. Após saírem da salmoura, as sardinhas são colocadas em uma esteira ou sistema de transporte para escorrer o excesso de água. Nesta etapa, as sardinhas escorridas são selecionadas manualmente para garantir a qualidade. As sardinhas selecionadas são então colocadas nas latas de conserva, geralmente de metal. Esse metal não entra em contato com a sardinha, porque a lata é revestida em seu interior com uma camada de verniz. Esse verniz utilizado não é prejudicial à saúde. É comum adicionar algum tipo de molho ou tempero na lata para realçar o sabor, como óleo de soja, molho de tomate, azeite, pimenta, entre outros. Também pode haver a adição de outros ingredientes, como cebola, pimentão ou ervas, dependendo da receita. No Brasil é mais comum usar o óleo de soja, mas é possível encontrar sardinhas com outras opções de molhos e óleos. As latas são lacradas hermeticamente para garantir a conservação adequada do produto. Isso é geralmente feito por máquinas que selam a lata com uma tampa de metal e aplicam a pressão necessária para garantir o fechamento adequado. Já com a latinha fechada, a sardinha entra em um forno e é submetida a 118 graus Celsius. A alta temperatura serve tanto para esterilizar a lata e matar quaisquer bactérias e evitar o uso de conservantes, quanto para derreter os ossos dos peixes. Assim, eles esfarelam na boca e se tornam uma fonte de cálcio, mas sem o risco de que a pessoa coma uma espinha. A latinha funcionará como uma panela de pressão. A temperatura alta e a pressão feita pelo vapor irão desintegrar o peixe, mas o líquido não sairá da embalagem. Esse é o segredo para o produto durar tanto, visto que não é adicionado conservantes ao produto. Em média, uma sardinha enlatada dura 4 anos. Terminada essa etapa, as latas são resfriadas e em seguida passam por uma linha de rotulagem, onde são identificadas com informações sobre o produto, como a marca, ingredientes, data de fabricação e prazo de validade. As latas de sardinha enlatadas são embaladas em caixas e armazenadas em um local apropriado. É importante ressaltar que o processo de produção pode variar ligeiramente dependendo do fabricante e das preferências específicas de cada marca. Mas, em geral, essas são as etapas principais envolvidas na produção da sardinha enlatada. E esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal.